Esse livro aqui, esse bendito livro aqui, o que dizer desse livro? Eu só tenho uma coisa para dizer, algumas coisas para dizer. Eu achei, em alguns momentos, a Violet muito infantil em algumas coisas, assim, algumas atitudes que ela estava tendo. Em relação ao quê? Ao Xander. Ele dizia assim, eu não posso te dizer tudo porque o Dan, né, já leu tuas memórias, aí deu o que deu, o Liam morreu, aconteceu, né? Se ele falasse as coisas, todos os planos, as coisas, tudo, aí vai que o Dan pega ela de novo, lê as memórias dela e todo mundo tá o que, né? Aí eu entendo o lado dele, eu entendi o lado dela ter ficado com raiva, mas depois disso, eu entendi que realmente ele não podia contar as coisas para ela, porque ela não sabia mentir. Não sabia mentir, como ele disse. Se você não sabe mentir, não fique perto dos seus amigos, se afaste. E foi o que ela começou a se afastar, porque ela não conseguia mentir. Se ela não conseguia mentir, para quê? Como que ela queria saber de tudo? Porque ela ia ficar mais na dela, mais transtornada, e todo mundo ia perceber e ia querer saber. E como ela não sabia mentir, ela ia se afastar mais e mais e mais e mais, e os outros iam perceber que tinha alguma coisa errada. E o que? Como esse livro todo foi essa menina sofrendo. Essa menina, o povo capturando ela, né, nas coisas dos exercícios de tortura, de isolando eles lá na floresta. E, tipo assim, né, esse livro foi uma emoção, foi uma emoção. De começo também eu fiquei com raiva do Danny, mas depois eu comecei a ficar com pena dele. E depois no final eu também eu entendi o lado dele. Ele diz assim, porque você não confiou em mim? Até porque ele se conhece desde pequeno. Ela tinha que ter dado, né, tipo, não uma segunda chance, mas tipo assim, ter uma conversa com ele. Dizer assim, tipo assim, jogar um verde colhendo maduro, porque ela é muito inteligente, ela tinha capacidade disso. Porque ela conhecia ele, como ela ficou indecisa, assim, o tanto que ela odiava ele era o tanto que ela, tipo assim, queria desculpar ele. E de começo eu fiquei com raiva, mas depois eu entendi que ele não fez de propósito, ele não fez aquilo de propósito. Então ele não merece esse ranço que todo mundo tem dele, bichinho. O bichinho sofre. Então ele se desculpou, ele se redimiu quando ele salvou ela lá no final, quase no final. Então antes disso eu já tava começando a ficar com pena dele, já tava começando a entender o lado dele. Mas, tipo assim, eu achei que faltou conversa deles dois, eu achei que faltou uma atitude dela em relação a ele, assim, porque ela só ficava dizendo, fica longe de mim, fica longe de mim, fica longe de mim, e ele respeitava isso. E ele tentou algumas vezes conversar com ela, e quando ele percebeu que ela não queria, ele respeitou isso. Então, tipo assim, ele foi ganhando ponto comigo, até que no final eu já não tinha mais raiva nenhuma dele. E a Slog, a irmã do Liam, não sei falar esse nome não. De começo eu fiquei com raiva dela, mas depois o que me deu pena dessa menina, porque, né, porque dizem que eles lá, eles lutam, não sei o que, mas a bicha não sabia de nada, apanhou que nem uma condenada do Arik, Arik, sei lá, o ex da Violet. Ele, que é o príncipe lá disfarçado, que ele também já sabia dos Vernier. E, tipo assim, ele foi lá pra ganhar poder, pra coisar. E, tipo assim, eu achei também que faltou mais interação da Violet com o ex dela. Não romance, assim, mas porque, tipo assim, eles se conheciam. Ele conhecia ela e o Dan, e ele não conversou com o Dan. E não teve nada próximo assim. Ele apareceu lá, aí aparecia na hora das lutas, depois precisou dele lá. Mas, tipo assim, eu achei que ela tinha que ter mais momentos dele nessa história. Nessa história, eu achei que faltou momentos dele nessa história aí. E uma coisa assim que eu gostei muito foi do Shanding, que ele fala assim, eu te amo, eu gosto de você, eu não quero ter só um momento carnal com você, eu quero, né, pra gente ter algo, não sei o que, mas ela ficou num cu doce tão grande, tão grande, tão grande, que tinha hora que eu ficava com uma raiva tão grande, porque tipo assim,
ela dizia, é porque eu gosto dele, mas eu não vou dizer que eu gosto dele, eu não vou dizer que eu amo ele, porque ele me escondeu muitas coisas, porque não sei o que, não sei o que. Mas levando em conta que toda hora ele dizia assim, tu tem que deixar teus escudos erguidos, e porque senão vai botar todo mundo em risco das coisas que tu já sabe, eu não posso te contar mais, porque né, ela não sabe guardar segredo. Aí, e fora que se ela soubesse de todas as coisas que tá acontecendo, ele sabe que ela não ia aguentar. Ele sabe que ela não ia aguentar. Tanto é que ela ficou com aquilo dentro dela, diz que guardando numa caixinha na mente dela, e o tempo todo guardando. Ele sabia que ela não ia aguentar aquilo. E ele não queria deixar ela com aquilo. Então eu entendo muito o lado dele. E fora que toda hora o Tarn tinha que estar dizendo, erga os escudos. Ele também, erga os escudos. Ela não conseguia deixar os escudos que tinha que estar erguidos, né? Então, tipo assim, eu achei que a raiva dela, no começo, eu entendi, mas depois foi uma raiva sem sentido nenhum. Ele queria demonstrar que ele amava ela, que ele daria a vida dele por ela, e ela o tempo todo de cu doce. Mona, a gente tá numa guerra. A gente tem que estar junto com as pessoas que a gente ama, a gente tem que demonstrar que a gente quer estar perto daquela pessoa, que a gente ama aquela pessoa, porque a gente não sabe se a pessoa vai sobreviver, se a gente vai sobreviver. Então, o que a gente puder viver com aquela pessoa, a gente vive, mas ela não. Dando um mago de cu doce, são coisas assim. Eu achei que infantilizou muito ela. E assim, eu achei também que eu gostei da Mira. O soco que ela deu no Brennan, eu amei. Porque, tipo assim, porque ele tava com raiva da mãe dele, porque a mãe dele tava mentindo pra todo mundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas as irmãs dele, ele ama muitas irmãs dele. Então ele, como o Shaden já tava assim, né, na mesma escola, na mesma coisa que a Violet. Então eu tinha ele como pedir pro Shane para falar, para eles se encontrarem, ele e as irmãs dele, para ele abrir os olhos delas, mas ele não fez isso, eu também achei muito falho. E eu apoio a atitude da Mira de ter ficado com raiva, porque eu também ficaria com raiva, sofrer por uma pessoa que tá viva, que a gente achou que estava morta durante anos e anos e anos e anos, sendo que ele tem razão de estar com raiva da minha mãe, mas de mim, uma das minhas personagens que se tornou minha personagem favorita foi a Mira. E outra, a Catriona. O tanto que eu fiquei com raiva dessa menina no começo, eu fiquei com raiva, mas depois eu respeitei ela. Porque, tipo assim, com a Violet era mais escrota, mas com as outras pessoas ela não era, entendeu? Mas de começo tu fica com raiva dela, mas depois ela vai mudando aquele jeito dela, ela vai respeitando, começa a respeitar a Violet. E tipo assim, ficou assim uma interação delas assim que eu gostei bastante, porque depois ela não ficou forçando aquilo do Shane, não sei o que, ela foi tipo assim, ficando na dela mais. E eu gostei de muitos personagens, mas muitas atitudes da Violet deixava a desejar muito. Por tanto de inteligência que ela tem, que as atitudes que ela teve no primeiro livro, né? Sei lá, mas eu gostei. Eu tô falando isso, mas eu gostei, eu amei. Foi só algumas atitudes da Violet que eu não achei legal, não. Mas esse livro é top. Eu comi esse livro, eu engoli. Agora eu tô doida pra ler Tempestade de Ônix, mas eu gostei. Só não gostei de algumas atitudes, mas esse livro é top.